Graça e paz, meus irmãos. Peço que abram as suas Bíblias, a carta aos Efésios, no capítulo 6, do verso 10 em diante até o verso 20. E acompanhe essa leitura comigo aí nas suas Bíblias. Efésios, capítulo 6, verso 10 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: a armadura de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanece inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que, em Cristo, eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Curva a sua cabeça. Pai, nós te louvamos, porque estamos diante da tua palavra, e, ó Deus, reconhecendo que o Senhor fala conosco, que tem falado conosco, pedimos que o Senhor venha, ó Pai, neste momento e traz iluminação à nossa mente e coração, e que possamos sair daqui dizendo verdadeiramente: o Senhor falou comigo. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém. As insondáveis riquezas de Cristo e a batalha cristã. Meus irmãos, nós chegamos no nosso último sermão em exposição na carta de Efésios. Chegamos ao final. E chegando ao final desta carta, Paulo, nós precisamos recapitular um pouco e entender o propósito. Embora nós já temos ouvido, mas já que chegamos ao final, me permita recapitular algumas coisas. Paulo escreveu esta carta com o propósito de mostrar aos cristãos todas as bênçãos espirituais que desfrutam na pessoa de Cristo, eu e você. No capítulo 1, ele fala sobre a bênção da redenção, elaborada ainda na eternidade para os crentes. No capítulo 2, ele fala da igreja na sua posição de vitoriosa, antes escravo, ele vai dizer, agora libertos, e tudo isso pela graça. Uma graça poderosa, capaz de salvar judeus e gentios e inserir esses de natureza, de cultura diferente, no mesmo cenário de família da fé. Note, já no capítulo 3, Paulo fala do seu ministério, intercede pelos crentes para que compreendam o mistério de Cristo revelado aos mesmos. Do capítulo 4 em diante, à luz de todas as insondáveis bênçãos adquiridas em Cristo, Paulo, então, adverte a igreja sobre a sua unidade, de como essa igreja deve portar-se
por essa razão, ele abre o capítulo 5 com o uso do verbo andar. Ande em amor, ande em santidade, ande com sabedoria, ande como filhos da luz que sois vós. Ou seja, aplique estas verdades em todo o âmbito relacional, desde a vida matrimonial que nós ouvimos no domingo passado, na relação com os filhos, os pais, e nas relações sociais, patrão, empregado. Ou seja, Paulo não deixa passar absolutamente nada. Há uma completude na ideia oferecida para que os crentes, para que eu e você possa entender o propósito do que está sendo oferecido. Paulo então chega no capítulo 6, verso 10 em diante, e faz uma declaração. E esta declaração que é extremamente surpreendente. Porque depois dos crentes abraçar tudo isso, oferecido pela graça a eles chegado, agora Paulo ele faz uma declaração de que a igreja sempre encontrará oposição para viver neste mundo caído, as insondáveis riquezas espirituais de Cristo Jesus. Paulo está dizendo, tudo bem, vocês, a bênção de Deus, a maravilha, mas vocês precisam entender o seguinte: vocês têm um opositor a tudo isso. Para isso, Paulo deixa claro de que a vida cristã é uma verdadeira convocação para a batalha, mas essa não é uma batalha qualquer. Essa é uma batalha espiritual. Essa é uma batalha que começa no coração, no centro de nossas motivações, e tem uma abrangência significativa. Note, ele não nos dá uma biografia de Satanás. A ideia não é essa. Eu sei que às vezes nós ouvimos algumas coisas aí, né? É entrevista. O sujeito criou entrou num ambiente de engano tão danoso, que ele é capaz até de dar entrevista, entrevistar o inimigo. Você já deve ter visto isso. Quem é você? Eu sou fulano. O que é que você quer? Eu vou destruir fulano. E Satanás, meus irmãos, nesse tempo, tem adentrado algumas, eu diria, denominações, e tem feito um verdadeiro show. E muitos desavisados, sem entender o que é essa batalha espiritual, não conseguem identificar o próprio mundo do qual está vivendo. Isso é muito triste. Então, logo, o que nós estamos vendo aqui, nós estamos diante daquilo que Paulo chama de mundo tenebroso. Ou seja, ele está atuando em toda a esfera da sociedade. E o propósito de Satanás é fazer com que você negue a fé, que você se considere um vencido. Por essa razão que o escritor aos Hebreus, ele abre o capítulo 11, na galeria da fé, fazendo uma declaração da seguinte forma: pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Se você olhar a história daqueles que estão na galeria da fé, muitos morreram das piores formas possíveis do seu tempo. Mas os heróis, que é apresentado em Hebreus, diz desse jeito: eles testemunharam. Eles foram até o fim. Eles não negaram a fé. Meus irmãos, eu quero lembrá-los de que, embora Satanás esteja em uma condição de vencido, amarrado, derrotado, não o ignore. Ele tem os seus agentes, que segundo o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 5, ele diz: andam em vosso derredor, procurando ocasião para vos destruir. Nós temos duas linhas de pensamento que precisamos tomar cuidado. Uma é do superestimar Satanás. Outra é do subestimar Satanás.
esse mundo espiritual. Então você tem aquele sujeito que tudo é o diabo. Ele esquece que ele está numa natureza caída. E você tem aquele sujeito que diz, não me toca, eu sou o cara. Não mexe comigo. É aquela posição que parece que é alguém intocável, mas acredite. Muito embora ele esteja amarrado, ele tem os seus anjos, Paulo vai chamar de principados e potestade. Desde a da queda do homem no pecado no jardim do Éden, ele é assolado pelo mal. Ele é assolado pelo mal. E é isso que ele precisa tomar o devido cuidado. Sabe por quê? Porque às vezes ele não consegue lidar com as suas próprias angústias, com tudo aquilo que está sobre a sua vida. Tudo pode começar no centro da sua razão, do seu ser, que é a sua alma, que é o seu coração. E pensando nisso, o apóstolo Paulo já tinha tratado a esse respeito lá no capítulo 4, verso 26 e 27. Paulo diz, irai-vos e não pequeis, não dei lugar ao diabo. Ele está aí, batendo na porta. Ele eu diria que aquele que está procurando oportunidade. O diabo não conhece nossos pensamentos, mas acredite, ele é perito em persuasão. Ele vai tentar você naquela área que mais você se mostra frágil na sua forma de reagir. É o sujeito que diz ao jeito, eu preciso de paciência. Mas quando a situação bate à porta dele, ele esquece que esta paciência é dada pelo Senhor. Que o Senhor é bom, que o Senhor pode dar sim esta virtude. A palavra diabo, meus irmãos, quer dizer opositor, adversário, acusador, caluniador. Segunda carta de Paulo ao jovem Timóteo, quando ele era pastor nessa mesma igreja de Éfeso, lá é dito que Paulo o exortou, lá no capítulo 3, na sua primeira carta, exortou para que não se distanciasse da verdade, pois Satanás é perito em contar mentira. Ele contou mentira para os nossos primeiros pais. Mas sabe o que é triste de tudo isso? É que Satanás tem usado de um tempo e tem adentrado dentro de algumas igrejas onde a palavra tem sido deixada de lado. Porque ele é o inimigo da nossa alma, porque nós temos uma luta travada no que diz respeito à nossa vida espiritual. Ele vai usar da nossa carnalidade, da nossa vaidade. Conhecemos a própria história de Davi lá no livro de 1 Crônica. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi conquista, meus irmãos, grande território. Mas chega um momento que Davi se vê o cara e ele diz desse jeito, eu vou fazer um censo. Eu quero saber como que está o meu nível de aprovação, de beleza. Eu quero saber como que está a minha estima diante do povo. Aí então Davi vai querer fazer um censo. E lá no capítulo 1, no capítulo 21, no verso 1, o texto vai dizer assim: então Satanás se levantou contra Israel, contra a igreja, incitou a Davi a levantar um censo de Israel. O texto diz, Satanás se levantou contra a igreja, incitou a Davi a fazer um censo no meio do povo de Israel. Ou seja, essas hostes, elas atuam em todas as esferas da sociedade. Então nós travamos uma batalha, basta ver pelo cenário, basta ver olhar para o cenário que nós estamos vivendo cada dia. Onde diretamente e indiretamente vai afetando, vai minando a família, vai minando a estrutura que nós adquirimos por meio da palavra de Deus. E a ideia é exatamente isso, é minar. Mas sabe o que é triste de tudo isso? Que às vezes a igreja se perde. Às vezes a gente encontra alguns desavisados
achando que vai encontrar um Salvador neste mundo aqui, sabe? Aí fica fantasiando o mundo. Meus irmãos, Jesus está voltando. E talvez você diga, pastor, já ouço isso há muito tempo. Mas acredite, é um dia a menos hoje. Assim como é para a sua própria vida, a contagem é regressiva. Isto é fato. Mas o que de fato é essa batalha da qual Paulo está falando? Meus irmãos, essa é a batalha para o qual todo cristão foi chamado, a qual nós reformadores o chamamos de a doutrina da perseverança dos santos. Adolescentes, nossa próxima aula de domingo, a doutrina da perseverança dos santos. Esta é a batalha que você está inserido. A perseverança dos santos. A coisa pode estar pegando fogo. Você foi chamado para essa batalha. Veja bem, e aqui não é daquele tipo jovem, sabe? Que você vai se alistar. Todos são obrigados a se alistar, né? Aí você vai se alistar e você fica dizendo desse jeito: tomara que ele não me chame, tomara que ele não me chame. Não, aqui não tem isso não. Eu falei isso porque eu tive essa experiência recentemente. Fui levar o César para se alistar e comecei a colocar medo nele. Ó, o negócio aqui é sério. Você vai ter que se reeducar, né? Você vai ter que acordar cedo aqui, ó, vai ter que arrumar esse cabelo. E comecei a assombrar ele. Aí ele olhou para mim e falou: tomara que não me chame, tomara que não me chame. Não, não é essa batalha que eu estou falando. Não é essa batalha que Paulo está falando. Essa é uma batalha que você não diz sim ou não. Essa é uma batalha que Deus o chamou e inseriu nela. Agora cabe a você querer viver como um derrotado, um fracassado, como que não fosse o eleito do Senhor. Deus o chamou para essa batalha, jovem. Deus o chamou para essa batalha. Você que é ancião, você que já é idoso, você, seja qual for a sua idade, Deus o chamou para essa batalha. E louvado seja Deus, porque aquele que nos chamou é aquele que garante a vitória. Na tentativa de impedir o avanço do Evangelho, nós vamos encontrar essas hostes do inferno. Satanás trabalha como que uma espiral, meus irmãos, e nós vemos isso, basta olhar para a vida de alguns que desavisados se deixam levar por isso. É como que uma espiral, envolve tentação, pecado, acusação e por fim a autodegradação do homem em si mesmo. Pastor, como vê isso? Basta você olhar para a sociedade. Basta você olhar para este mundo caído. Jovens perdidos, famílias desestruturadas, que não conhecem a verdade. Sabendo disso, Paulo então diz: fica firme, resisti, estai firme. E o uso desses verbos no imperativo, meus irmãos, denota de que Satanás ele não está para brincadeira. Ele não está para brincadeira, ele vai investir contra a sua vida. Ele vai. Mãe, ele vai investir contra os seus filhos. Ele vai investir. Queira você ou não, ele vai investir contra você, fazendo-o desacreditar de que a igreja do Senhor ainda é o braço de misericórdia estendido, que é o lugar onde nós desenvolvemos a vida com o Senhor, onde nós conhecemos a verdade, onde a verdade é pregada, onde a verdade é anunciada, onde os princípios que nos levam à vida é anunciado, ao qual nós nos agarramos e temos a certeza que mesmo em meio a um mundo caído, nós somos capazes de continuar. E o por fim de tudo isso é a glória, porque quem escreveu esta carta, inspirado pelo Espírito Santo, foi para o martírio em sua última carta ao jovem Timóteo. Ele diz: eu estou sendo oferecido como libação. O tempo da minha partida, Paulo considerou como estando partindo para o Pai. Note que o uso dos verbos revestir, vestir, resistir, vestir, tomar, estar firme, cingir, calçar, embraçar, não configura um chamado a alguém que é perito no manuseio de autodefesa ou coisa desse tipo, não. Está falando de fato que você precisa abraçar isso.
que você precisa estar preparado, que você precisa ter um olhar clínico de que alguém está investindo contra a sua vida. E Paulo já escrevera sobre este tema, a sua segunda carta aos Coríntios, quando ele diz desse jeito: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruir os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência a Cristo. Você percebeu que essa batalha tem a ver com barrar o conhecimento de Deus que vem até você? Ele quer cegar como tem cegado o mundo. Uma das investidas do nosso adversário é isso. Feche os olhos para a palavra, feche os ouvidos, tampe os ouvidos para a palavra, e você será presa fácil. Estas são as potestades do mal que estão atuando. Paulo mostra a importância e valor dessa armadura, dizendo: ela é espiritual, ou seja, ela está em oposição à nossa carnalidade. Ela é poderosa para destruir fortaleza que se levanta contra o conhecimento de Deus. Ela é a verdade de Deus revelada ao crente. Ela leva todo o entendimento à obediência a Cristo. A pergunta é: pastor, como oferecer resistência? Como permanecer firme contra as potestades e dominadores deste mundo? Eu digo que, como crente que somos, e por saber que Deus nos alistou para este combate, só nos resta uma coisa a fazer, ou seja, apropriar-nos de todas essas insondáveis bênçãos que Deus tem nos oferecido. Aproprie-se disso, buscando cada vez mais ao Senhor. Passa então a discorrer, meus irmãos, sobre as características dessa armadura, da qual o Senhor deixa para a igreja, dá à sua igreja, já que antes Paulo fez um alerta: vocês têm um inimigo. Não baixe a guarda, vocês têm um inimigo. E ele atua. Ele deseja destruir a sua igreja, ele deseja destruir o seu povo, o povo do Senhor, melhor dizendo. E olhando para essas características da armadura, a primeira peça dessa armadura chama-se cinto da verdade. Cingindo-vos com a verdade, verso 14, parte A. Diferente de nosso tempo, meus irmãos, para um soldado romano, o uso de um cinto não servia apenas como um acessório à sua roupa. Isso porque usualmente ele pertencia mais à sua roupa de baixo que à sua armadura propriamente dito. Era essencial porque servia para prender a sua túnica, segurar a espada e dar a ele a agilidade no marchar contra o adversário. Sempre que um soldado apertava o cinto, isso significava preparar-se para tempos difíceis. Não é a aventura que nós às vezes brincamos quando estamos dirigindo, não é? Aperta o cinto aí, vou acelerar. Não. Quando um soldado se colocava e apertava este cinto, ele estava dizendo que os tempos estavam vindo e que alguma coisa ia acontecer, que ele deveria estar preparado, porque as hostes do inferno estavam vindo, estava alerta contra ele. Sabe o que é mais triste de tudo isso, meus irmãos, aplicando diretamente a nossa realidade? É porque às vezes as coisas estão batendo na nossa porta, todo mundo está vendo que não está dando certo, mas nós não apertamos o cinto. Nós desprezamos o conhecimento de Deus, a verdade de Deus. Nós desprezamos, meus irmãos, a escola dominical. Nós desprezamos aqueles momentos que nós deveríamos estar em comunhão, aprendendo uns com os outros em torno da palavra de Deus. Nós não apertamos os cintos. Como que está a sua realidade hoje? Quem sabe o Senhor está dizendo desse jeito: faça uso dessa armadura. Agarre-se à verdade. Aperte os cintos.
aperte o cinto, a verdade. Cingir os lombos significa estar adornado com a verdade. Logo, Paulo está ordenando à igreja que faça uso da verdade, das escrituras, ou seja, Paulo não está se referindo apenas a uma questão ética, mas a sã doutrina, sem erro nem mentira, confiados no evangelho, falar a verdade, está protegido das astúcias de Satanás contra você, contra a igreja. Nem tudo aquilo que nós ouvimos devemos considerar. A igreja sábia. Pastores não costuma, via de regra, com muita sabedoria, falar, exortar publicamente, até desencorajar alguns, mas às vezes, como pastores, nós ouvimos alguns elogios, algumas coisas que nós olhamos e falamos, meu Deus, isso não é verdade. O que eu estou fazendo nesse púlpito? Eu prego todo domingo, eu dou aula de escola dominical. Será que essa pessoa ainda não entendeu o que é a verdade de Deus? Meus irmãos, Deus fala pela palavra do Senhor. Deus continua falando pela sua palavra. Não é possível conhecer a verdade do Senhor, ouvir a voz de Deus, quando nós desprezamos a sã doutrina. É por isso que o que nós vemos nas redes sociais nesse tempo, Satanás tripudiano e usando de vários cenários, e sem nada me admira, porque o que eu vejo são pessoas, acredite, até com boas intenções, mas ainda não entendeu a batalha que está vivendo. Não estamos vivendo uma batalha contra o nosso intelecto no que diz respeito, a famosa doença do século, sabe? Depressão. Não se trata disso. A batalha que nós estamos vivendo é uma batalha espiritual, em que todas essas áreas que nós venhamos sentir, doenças psicossomáticas, tudo isso, acredite, eu não vou dizer para você que isso é coisa do diabo, porque a ciência já provou de que de fato nós vivemos a doença do século, onde acontece na mente, mas acredite que uma mente saudável, uma mente confiada no Senhor, a probabilidade de saber lidar com isso é certeira, porque o Senhor conhece o nosso coração, e o Senhor pode mudar todo o cenário de tanta dor, de tanta tristeza que muitos sofrem. Mesmo sendo a doença da mente, o Senhor é capaz de transformar e mudar. A igreja está pronta para o combate, sempre que cingida com a verdade do Evangelho. O nosso conhecimento das Escrituras deve ser como um cinto, bem ajustado à nossa cintura, e que nos dá segurança ao sermos assediados pelas mentiras do nosso adversário. E em segundo objeto dessa armadura, que Paulo traz aqui, a ser considerado, chama-se couraça da justiça. Meus irmãos, a couraça da justiça era um certo tipo de colete que os soldados usavam na sua parte frontal. E uma coisa que me chama a atenção é de que, enquanto que as costas ficavam desprotegidas, propriamente dito, esse colete, ele protegia o seu peitoral. E o que me chama a atenção é de que, olhando para esta figura de linguagem que Paulo está usando, assemelhando-se à igreja, logo se entende de que a igreja, se tem uma atitude que a igreja nunca pode abraçar, é de recuar, mas sempre de avançar. Quando um soldado, ele covardemente olhava para o seu inimigo e ele voltava correndo, ele se tornava presa fácil. Porque a probabilidade dele ser golpeado de forma fatal era muito grande. A igreja foi chamada para avançar. A igreja não está desprotegida. A igreja está com esta couraça que Paulo vai chamar couraça da justiça. A exortação, meus irmãos, em Tiago capítulo 4, verso 17 é:
foi essa: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Em algum momento ele vai sim fugir. Em algum momento ele vai fugir, mas isso não quer dizer que ele não vai voltar contra você. Ele é ousado. Ele vai buscar situações das mais diversas. Essa couraça da justiça, da qual os crentes estão vestidos. Paulo está usando o mesmo termo empregado lá em Efésios, no capítulo 4, verso 24, para se referir ao novo homem no qual nos tornamos. E no capítulo 5, verso 9, ele refere-se aos frutos do Espírito, o que significa que não há maior proteção espiritual que ter sido justificado por Cristo. Paulo parece lembrar de que a justiça de Deus é perfeita. É a justiça de Deus em Cristo Jesus que nos faz esse novo homem. Então, Ele, quem nos justificou, Satanás irá mentir, irá nos atacar de todas as formas, mas Deus é quem nos justifica. Quantos cristãos, meus irmãos, têm se dado por vencido, porque não conseguem lidar com as suas fragilidades, e às vezes até desiste: não quero mais não dá, não consigo. E é muito interessante isso, porque às vezes você fala com algumas pessoas que até são simpatizantes do Evangelho, aí elas dizem desse jeito: já pensei em ir para a igreja, mas eu não vou, porque eu estou tentando me livrar disso, me livrar daquilo. Você não vai se livrar. Você não vai, se não for pelo Senhor. Você não vai vencer este mal, se não for pelo Senhor. É por isso que o Senhor nos chama, nos redime. A carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no verso 33 em diante, diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você não foi chamado para viver como um derrotado, mas em nome de Jesus, lute. Lute. Lute como igreja, lute como servo do Senhor, aproprie-se dessas bênçãos que o Senhor tem nos dado, aproprie-se da verdade, do Evangelho. Sinta-se seguro, Deus o chamou. Deus não chamou para viver como um fracassado. Entrega as suas tentações, entrega uma vida de carnalidade, as suas paixões. Deus nos chamou para se calar diante dos desafios de um mundo caído, onde as pessoas estão morrendo e necessitam da graça, da misericórdia. Deus o chamou, vá avante. Vá avante. O Senhor o chamou. Esta não é uma batalha de incertezas. Nossa vitória não está assegurada no que nós olhamos de forma carnal, nesse olhar que nós temos, ou que temos visto. Essa vitória já fora garantida por Cristo Jesus. O triunfo dos eleitos, meus irmãos, está assegurado no sacrifício do Redentor, na justiça de Deus. Logo, a couraça da qual Paulo está falando, couraça da justiça, couraça dos cristãos, pode ser exercida por meio de uma vida de retidão a Deus e uma conduta de caráter de justiça para com o seu próximo. Deus requer que seus filhos sejam justos em toda forma de viver, nos seus negócios, na sua forma de se relacionar com o seu próximo. Exerça essa justiça.
Não deixe que os dardos de Satanás venham contra você, te atinge de cheia, porque via de regra nós somos açoitados. A mentira vez ou outra bate a nossa porta e ela quer entrar. Ela quer tirar-nos, ela quer destruir relacionamentos, mas o Senhor diz que nós somos apropriados da couraça da justiça. E por que isso, pastor? Porque nós experimentamos o que é ser justificado sem merecimento. Você foi justificado por Cristo Jesus. Paulo está apontando, porque esse termo está apontando diretamente para a nossa condição de justificados. Apropriar-se da couraça da justiça para enfrentar Satanás é estar segurado naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Não ceda à tentação. Não ceda às mentiras, às flechas que inflama, que nos atinge. Não ceda a Satanás. Não ceda às hostes do inferno contra a sua vida. Pensando nisso, então, Paulo agrega um terceiro elemento da armadura, dizendo: estejam calçados, preparados com o evangelho da paz. Meus irmãos, e essa parece ser uma orientação um pouco estranha, quando associada a um campo de batalha, porque Paulo usa a expressão paz. É estranho, mas note, os exércitos, boas botas são tão importantes quanto boas armas. Se você fazer uma pesquisa, você vai se deparar, e às vezes eu viajo nesses documentários, você vai ver que os exércitos mais preparados, eles são bem trajados, eles têm equipamentos de última geração, eles são mais ágeis, eles usam de maior tecnologia. Quando Paulo toca neste assunto, e note, Paulo era um militar, ele sabia do que estava falando. Só que agora ele está levando a igreja a um pensamento de que esta igreja vive numa batalha árdua espiritual. Então Paulo vai usar estas figuras de linguagem com propriedade. Ele sabe do que ele está falando. Soldados precisam de pés saudáveis para marchar. A palavra do Senhor diz que formosuras são os pés daqueles que levam o evangelho da paz. Nós estamos inseridos nesse contexto. No Antigo Testamento, o povo se depara com o Mar Vermelho e receberá uma ordem de Moisés para marchar em direção a Canaã. E lá no capítulo 29 de Deuteronômio é dito que durante 40 anos no deserto, as sandálias dos seus pés não se desgastaram. Essa couraça não se desgasta. Ela é real. E nós podemos, dia após dia, clamar a Deus que nos revista e que nós tomamos posição de verdadeiros cristãos em um mundo caído, verdadeiros servos do Senhor. Paulo está dizendo que esta preparação decorre do evangelho da paz. Ele deseja que seus ouvintes entendam que é no poder do evangelho que encontramos verdadeira paz em meio às piores crises que vêm sobre a nossa vida. O evangelho atua como oposição a um mundo que está em guerra. Como não nos apropriar, meus irmãos, destas vestimentas, desta armadura, se o próprio evangelho é oposição a um mundo caído, a um mundo de guerra? Como não nos apropriar deste evangelho para sarar relacionamento da nossa família? Quando a crise bate, quando a discórdia bate, como não nos apropriar deste evangelho da paz para sarar nossos relacionamentos conjugais, nossos relacionamentos, pais, filhos? Como não nos apropriar deste evangelho da paz?
Às vezes, meus irmãos, vivemos em situações das mais diversas. E esse evangelho, ele está lá. Nós temos ele em nossas mãos. Mas nós não nos apropriamos quando nós o buscamos nele, quando nós lemos, quando nós pedimos a graça, a misericórdia do Senhor. Quando nós, de fato, absorvemos ao nosso coração. É no evangelho que nossa mente e coração é guardado em paz. Esta foi a palavra de Paulo aos Filipenses. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. As sandálias protegiam os pés dos soldados, da mesma forma que uma mente conhecedora da palavra de Deus está pronta e preparada para lutar contra o engano de Satanás, que vem sorrateiramente, tomando proporções nos lares, nos relacionamentos, na vida social, na vida como um todo. Então é necessário que nos apropriemos. Paulo também usa a palavra paz justamente para lembrar-nos da obra de reconciliação que fora feita por meio de Cristo. Uma mente preparada com o evangelho da paz está num estado de aceitação e confiança no Senhor. Quando preparados, somos também capazes de produzir serenidade, tranquilidade emocional e mental. O evangelho produz tudo isso. Os pés calçados no evangelho da paz. Digo para você, parafraseando, essa é a sua melhor botina. Esse é o seu melhor calçado. Quais são os terrenos que você vai andar amanhã, no dia de amanhã, uma plena segunda-feira? Talvez você tenha um terreno árido para amanhã caminhar, na sua vida relacional, profissional. Eu digo para você, calce o evangelho da paz. E você saberá, você avançará, você chegará ao propósito do qual você foi chamado, para o qual você foi chamado. Em nome de Jesus. Por fim, Paulo agora passa a falar daquilo que eu diria ser o mais conhecido de todos nós, ou seja, fé como escudo, salvação como capacete e Bíblia como espada, a palavra de Deus. Vez ou outra nós encontramos as crianças e até brincamos com alguns, cadê a sua espada, rapaz? A palavra de Deus. Espada precisa ser útil. Ninguém anda com espada por capricho. Se você for para a região do Nordeste, você se deparará, por exemplo, com moleques pequenos com a peixeira desse tamanho na cintura. Alguém já se deparou com isso? Claro, né? Vocês não vão lá, né? Mas é comum, por quê? Porque criança gosta de chupar cana, criança gosta de comer fruta. Então, andar com a peixeira, mesmo sendo criança, naquele contexto, naquela cultura, sempre tinha e sempre tem uma finalidade. Por isso nós precisamos atentar para estas falas que Paulo está colocando justamente para entender de que Paulo, meus irmãos, ele está mostrando a realidade da qual ele vê e o quanto a igreja precisaria estar atento. Então, a fé como escudo, salvação como capacete e a Bíblia como espada. Ao se referir à fé, no verso 16, ele não está tratando de uma fé daquela que nós já encontramos nos tempos de hoje. Pensa positivo, pensamento positivista. Você é muito pessimista. Ele não está falando desta fé. Paulo está falando de uma fé que tem como objeto o próprio Deus trino, o Cristo encarnado. Ele é o objeto da nossa fé. Paulo não está falando de qualquer filosofia que não seja voltarmos para o Evangelho, pensarmos no Evangelho. Paulo está chamando a atenção dos seus ouvintes a pensar de fato na fé como escudo, porque é nela
que nós vamos ser protegidos, porque cremos no Senhor. Ele menciona a fé em Cristo como escudo pela qual somos salvos e pelo qual deixa claro de que Cristo veio habitar em nossos corações. Dardos inflamados, então, eram as flechas que, encharcadas pelo piche, acesas, eram lançadas em direção aos inimigos. Então, quando Paulo fala da fé como capacete, no romano, para os romanos existia 2 tipos de escudo. Um escudo que protegia apenas parte frontal, e outro escudo era um escudo extremamente grande, que cobria toda a parte do soldado. Paulo está falando desse escudo. Desse escudo que, quando o soldado saía para a batalha, ele tinha algo a fazer. Ele emergia esse escudo que era coberto de pelo de animais, emergia este escudo na água e corriam em direção ao inimigo. Quando Paulo usa a expressão para apagar todos os dardos do inimigo, Paulo está se referindo a esta arte que o próprio soldado romano usava. Ou seja, esse escudo, quando a flecha incandescente batia no escudo, por o escudo estar molhado com este pelo, com este couro de animais, automaticamente a flecha, aquele fogo não tomava proporções sobre o soldado, sem falar que o soldado estava todo coberto. Paulo usa esta figura de linguagem para dizer que a fé, meus irmãos, não é algo positivista, mas a fé no objeto que é o próprio Deus Trino, é capaz de nos proteger de todos os dardos inflamados de Satanás. Olhamos para alguns cristãos e parece que estão sempre embaixo de dardos inflamados. Vivem acurralados por conta de não crerem nas Escrituras Sagradas, de não optaram por uma vida para o qual foram chamados como servos, soldados do Senhor, e ainda não se deram conta que estão em uma peleja. As lutas batem à sua porta e nada muda. Meus irmãos, quando a luta bate à nossa porta, nós devemos cair de joelhos, coberto por este escudo da fé, abraçarmos o Senhor e dizer: Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Eu não quero parar por aqui. O Senhor me chamou para avançar. Em Provérbios, no capítulo 30, verso 5, é dito que Deus é escudo para aqueles que nele confiam. Paulo está recorrendo, de fato, às Escrituras. É necessário que tenhamos fé para resistir às flechas incendiárias de Satanás, chamadas tentações, das mais diversas possíveis que vêm sobre nós. Paulo não para por aí. Ele agora ordena que aceitemos a salvação como capacete e sendo fundamental para não sermos tirados da batalha. Note, a cabeça é o lugar mais afetado na vida cristã. Os conflitos acontecem aqui. Se você não está bem aqui, na sua vida para com Deus, nos seus relacionamentos, no conhecimento da verdade do Evangelho, todo o resto caminha para o pior. Meus irmãos, perfurar um capacete de um soldado romano exigia uma força descomunal. Isso porque o capacete de um soldado romano era de ferro, segundo os historiadores. Alguém golpear um soldado romano para atingir a sua cabeça tinha que ter uma força descomunal. Quando Paulo faz esse comparativo, Paulo está falando, meus irmãos, de que nós, como servos do Senhor, nós devemos crer na sua graça, na sua misericórdia, capacete da salvação.
Você foi eleito, chamado para viver como cristão, e Deus tem te dado tudo aquilo que se faz necessário para você viver como cristão, viver como soldado, viver para a glória dele. Pergunto para você o que está faltando nessa armadura, o que está faltando nessa vestimenta, o que está faltando como servo do Senhor para você nesta noite. Pastor, o que está faltando? Por que você não consegue mudar? Por que as coisas não conseguem acontecer na sua vida? O que está faltando para você nessa vestimenta? Em nome de Jesus, aproprie-se desta bênção, desta armadura. Você é um vencedor, e não sou eu que estou dizendo isso, a Bíblia diz isso. E você não é um vencedor por aquilo que você tem nesta terra, nesta vida transitória. Você é um vencedor porque o Senhor te colocou nesta condição de vencedor. Sendo Paulo alguém conhecedor de utensílios e tática militar, ele é intencional no uso da expressão usar o capacete da salvação. Esse termo reflete todo o ensinamento bíblico de que estamos salvos de ataques mortais do diabo. Esta figura de linguagem também nos remete ao texto do profeta Isaías, lá no seu capítulo 59, verso 17. Vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça. Paulo está descrevendo a salvação que Deus efetuou no seu povo, os protegendo de seus inimigos. Por fim, ele termina dizendo: vocês têm algo que serve tanto como defesa, quanto como de ataque. Ou seja, vocês têm a revelação, a palavra de Deus, que destrói muralhas. Vocês têm. Pergunto para você, quais são as ferramentas que hoje se tem usado por esses governantes do nosso tempo em vários países? A palavra. Camarada chega lá, fala um monte de mentira, a palavra. Mas nós temos a palavra do Senhor. Enquanto nós tivermos a palavra do Senhor, acredite, nós não seremos enganados. Use essa espada. Jovem, lá na escola, use essa espada. Quando vinha aquela história de carochinha, sabe? Use essa espada. A Bíblia diz isso. Ah, não, a Bíblia diz isso. Eu sou regido pelas Escrituras Sagradas. Por fim, ele termina nos chamando a atenção para esse aspecto. E o escritor aos Hebreus, meus irmãos, fez a seguinte declaração: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus. E eu quero concluir dizendo, Paulo conclui nos chamando a atenção: em todo o tempo, tenha uma vida de oração. Os versos seguintes ele vai falar isso. Orem. Ele diz: sejam vigilantes, sejam perseverantes, não desistam. Lembre-se também de mim em vossas orações. Ou seja, Paulo não é alguém que está dizendo desse jeito: eu estou falando para vocês, mas eu não estou dentro dessa batalha. Ele termina dizendo desse jeito: orem por mim, eu estou preso, mas a palavra do Senhor não. Ore por mim, eu tenho esta ferramenta. Ore por mim, para que eu seja ousado nesta batalha, em nome de Jesus. Saio daqui fazendo uma análise de todos os aspectos desta armadura. O que lhe falta? O que você tem deixado de usar? Em nome de Jesus, saia daqui nesta noite dizendo: Deus, eu quero isso para a minha vida. Chega, acabou. Você é um vencedor em nome de Jesus. Fique com esta palavra.